Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário que você está vendo isso daí. Então vamos lá, gente. É, Conversar algumas coisinhas aqui importantes para essa semana. Então, primeiro de tudo, eu passei uma atividade para vocês, né? Vocês vão me olhar, vão me ver olhando aqui pro lado de lá, porque estou com dois monitores, o controle da gravação está do lado de lá e a aula de vocês está aqui na frente. Hoje eu vou falar só sobre algumas coisas aqui e vamos começar o conteúdo. Então é o seguinte, eu passei uma atividade para vocês, então vem aqui em atividades, né? MRU e MRUV. Já vamos conversar dessa daí. Aí quando você abriu aqui, você percebeu que aqui em cima tem uma aula 19 da SED. Eles mudaram isso aqui. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Todas essas aulas aqui, né, tinham antes um formulário aqui que era só para presença. E daí tinha um outro formulário que tinha as atividades. Eu ignorava as atividades porque não é o conteúdo de vocês. Eles mudaram isso, né? Tá lá, a aula. Para contar a presença de vocês agora, desculpa, gente. Para contar a presença de vocês agora, tem uma atividade. Não tem mais aquele pedindo que você quer só a presença. Tem que responder a atividade. Gente, se você olhar aqui, esse conteúdo não é o de vocês desse ano. A CED, como eu já tinha explicado, eles olharam a turma de vocês, que é terceiro ano, e tacaram conteúdo de terceiro ano regular. Só que o de vocês é primeiro ano que vocês estão vendo física. Então a gente tinha que ter conteúdo de primeiro ano. Eles ignoraram isso. Só que antes eles davam a opção da gente tirar essa pergunta aqui. Agora não. E eu não tenho nem como editar essa pergunta aqui. Tem que ser exatamente a pergunta que eles falaram que tem que ser, né? Então assim, para você vir aqui, entre aqui e responda João e Pedro, tá? Nas montagens de João e Pedro. O ano que vem eu explico para vocês, tá? Só isso. Entrou aqui, clica no enviar, a CED vai contar a presença de vocês. Eu não vou saber se você respondeu certo ou não. Eles disseram que depois de um tempo, né, eles vão mandar um formulário para a gente verificar se vocês responderam certo para contar presença ou não. Então, para evitar qualquer problema, clica lá em nas montagens de João e Pedro. Tranquilo? Respondeu? Beleza. Pode voltar aqui para o formulário. Eu vou deixar por enquanto bem aonde ele está. Não vou recolher ele, né? Quer dizer, não, recolher não, desculpa. Não vou modificar aqui para sua presença, vai ficar aqui. Alguns alunos precisavam fazer recuperação, já estou encerrando isso aqui, já vou corrigir e já vou lançar no RCO, tá? E a atividade de vocês aqui de MRU e MRUV. Então vamos lá, né? Veja, data de entrega. A data de entrega era 8 de junho, tá? Desculpa. Eu postei dia 8 de junho, a data de entrega é dia 15 de junho. Ou seja, eu dei pelo menos uma semana para vocês fazerem. Só que hoje já é dia 23 de junho, ou seja, mais uma semana para vocês fazerem. Não tem problema. Desde que você me entregue, tá bom, né? Vamos ver aqui na turma do terceiro IC, né? Ó, mais um entregou ali, né? Mas eu não tenho atividade completa ainda, nem todo mundo fez. E eu vou escolher as melhores ali para fazer, para mostrar para vocês e usar para dar aula realmente. Hoje a gente vai só falar do comecinho. Alguns detalhes que eu quero conversar com vocês para quem já entregou e para quem não entregou, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar a leitura para vocês aqui, né? Então acho que no vídeo aí já está melhor para ver. Eu pus regras para a apresentação, né? Eu pus aqui no comecinho uma apresentação da disciplina, né? Do conteúdo novo. Coloquei aqui o link lá embaixo, já vou mostrar para vocês. E falei, ó, que o link E-Física 6 é um livro que traz o conteúdo que a gente vai começar a estudar. Também, junto com aquela atividade da SED, está vindo esse link aqui, né? Vamos verificar o que é esse link. Você vai acessar com o Classroom, né? Minha conta do Classroom aqui.
Beleza. Vou permitir que ele acesse tudo aí. Tá lento, né? Acho que eu depois vou ter que cortar essa parte. Então, beleza. Olha o que ele abriu aqui. Para mim, ele abriu os livros de física, porque eu sou professor de física, tá? Aí, para vocês, provavelmente vai aparecer os livros que a escola adotam de todas as disciplinas. Para mim ele acabou aparecendo de filosofia aqui também, né? Não sei por que apareceu esse de filosofia, mas é uma boa, eu vou dar uma lida depois nele, tá? Eu acho que na hora de pesquisar lá, ele só pesquisou por FI. Né? Vocês estão estudando banco de dados, vocês sabem, né? Que você pode usar um caractere coringa ali para não precisar escrever a palavra inteira, né? Tá? Então eu tenho vários livros de física, não sei se para vocês aparecem todos ou aparece só um. Alguém, por favor, me responda isso, né? Me mande lá no Classroom, tá? Então, assim, por falta de material de estudo, não é. Vocês têm, né? Aquele E-Física, que tem o link aqui embaixo, também é um livro que a USP preparou, material tranquilo de saber, né? Então tem vários níveis lá de estudo também, tá? Não precisa se prender ao meu site, você tem que colocar, pode pesquisar em qualquer outro site, não, né? Minhas referências, mas você pode pesquisar em qualquer outra. Então vamos lá, aí eu coloquei algumas regras. Então a primeira coisa, quando eu coloquei preparar a apresentação, na minha cabeça ficou claro que vocês já tiveram aula sobre isso no primeiro ano, né? Que a apresentação, quando a gente fala aqui que é preparar a apresentação, a gente está falando daquele arquivinho do PowerPoint, do Impress ou do próprio apresentações do Google. Tranquilo? Usa à vontade. A dúvida que muita gente surgiu é que tinha que apresentar, fazer a apresentação, gravar vídeo. Não, gente, não é isso, tá? Preparar a apresentação é preparar o arquivo que eu vou usar na aula para vocês, né? Então vamos lá. Regras. Primeiro, tem que preparar duas apresentações. Uma sobre MRU e uma sobre MRUV. Então teve gente que entregou 2 arquivos e teve gente que entregou um arquivo contendo os 2 conteúdos. Qualquer das duas formas é válida, mas tem que ter os 2 conteúdos lá. Aí aqui eu sei que eu não me expressei bem, né? Depois que eu comecei a receber os trabalhos que eu percebi. Não pode passar de 10 slides, né? Faltou eu escrever aqui, né? O mínimo é 5, mas faltou eu escrever aqui que é para cada apresentação. Então são 2 apresentações, MRU e MRUV. Então cada uma delas tinha que ter no mínimo 5 e no máximo 10 slides. Tranquilo? Quem já entregou não tem problema. Quem quiser refazer, tudo bem, eu aceito depois, posso reavaliar sem problema nenhum, tá? Mas vamos aproveitar esse espaço da atividade aqui sempre para tirar dúvida também, né? Veja, não tem nenhum comentário da turma aqui. Ninguém veio me questionar. Nem nos individuais ali vocês vieram me questionar para tirar dúvida. Tirem dúvida, né? Aliás, teve uma aluna que me mandou e-mail. Eu prefiro que se for algo que não seja aqui no Classroom, né? Que seja por e-mail, mas vamos dar preferência aqui pelo Classroom, né? Por quê? A dúvida se a aluna tivesse me perguntado aqui pelo comentário da atividade, eu tinha respondido para todo mundo, né? E aí não me deu tempo na hora que eu li o e-mail e depois eu acabei esquecendo de vir aqui e comentar para todo mundo da turma, né? Consequência, teve gente que me mandou vídeo. Tá errado? Não, né? Mas não precisava, eu queria só os slides para eu dar aula primeiro para vocês. Por que eu não cobrei a explicação de vocês por vídeo? Porque eu não expliquei esse conteúdo ainda, né? É um conteúdo, não é complexo, não é difícil, mas a primeira vez eu acho justo que eu explique o conteúdo, tranquilo? Então vamos lá. Explicado então como vocês vão entregar, agora vamos colocar o que deve ter lá,
certo? Terceiro, não deve utilizar fontes pequenas. Ou seja, não é para ter muito texto na apresentação. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês, como coordenador de curso, que a gente, na hora de fazer uma apresentação, uma regrinha lá básica, né? Que a fonte não deve ser menor que 30. Por quê? Os slides não são para leitura, tá? Quando você faz a apresentação de slide, é para auxiliar o professor ou quem está apresentando ali na apresentação, certo? É só uma muleta, digamos assim, e para quem está assistindo, saber do que está sendo falado na hora. Ele não é para leitura. Leitura é texto, é livro, tá? E isso eu já notei alguns que entregaram, certo? E que deixaram a desejar ali, tá? Então significa que a quantidade de informação inserida deve ser em forma de tópicos e não em forma de texto para ser lido. Né? Isso aqui eu vi em alguns realmente não apresentaram da forma correta. Não leram essa regra aqui, né? E acabaram então não fazendo da maneira correta lá. Gente, essa aqui, a ferramenta aqui é para eu poder escrever aqui e vocês saberem o que eu estou falando, né? Tópico 4, ó, eu tinha esquecido dessa ferramenta. Né? Deixa eu diminuir aqui, eu coloquei um tamanho muito grande. 15. Vamos usar a borracha aqui por enquanto, só para apagar. E voltar para a caneta. Tá? Então vamos lá, tópico 4. O conteúdo deve estar correto, os conceitos devem ser cientificamente corretos. Por que eu passei um material de estudo para vocês? Por que eu coloquei aqui 3 vídeos da Secretaria de Educação para vocês assistirem? Né? Não era obrigado, isso aqui era para tirar dúvidas, né? Para ver os slides, o que o pessoal colocou nos slides. Não sei se vocês tiveram essa ideia de copiar os slides dos caras ali, mas tudo bem. E por que eu coloquei aqui então esse e-física aqui? Para vocês pesquisarem, para na hora de colocarem o conteúdo na tela, colocarem o conteúdo correto. Tá? Os slides ali tem que estar escrito da forma correta. Tá? Todos os conteúdos têm que estar cientificamente correto. Não li 100% de todos os slides, eu achei alguns cansativos. Tá? Até porque ficar lendo slide, né? Eu vou comentar depois nas dicas ali, vamos ver se vocês vão me dar razão. Então, vamos lá. Deverá ter exemplo. Tá? O exemplo que eu pensei poderia ser de 2 formas. Poderia ser exemplo matemático, né? Já que a matemática ali é importante, vocês podem estar querendo aprender um pouquinho da matemática também. E eu coloquei aqui na forma de animação. Gente, a gente está falando de movimento retilíneo, tanto uniforme quanto uniformemente variado. Então, por que não fazer animaçãozinha? Eu sei que o professor Admilson, lá no primeiro ano, ensinou vocês. Então, vocês podiam ter colocado, né, ter feito na forma de uma animaçãozinha ali na tela. Tá? Era obrigatório colocar animação? Não. Por isso que eu coloquei aqui que era só uma sugestão. Tá? Mas era algo diferencial. E depois, quando eu for falar das dicas, vocês vão entender. A criatividade de vocês será um fator importante, certo? Então, assim, eu queria usar um slide que não fosse a minha cara, que fosse mais a cara de vocês, que tivesse o jeito de vocês falarem, o jeito de vocês escreverem, tranquilo? Interpretação de gráfico era um dos conteúdos e para ter certeza que vocês iam colocar pelo menos um gráfico e falar o que é importante, ele tinha que estar presente no trabalho. Tá? E interpretação é mostrar como que tira informação daquele gráfico. E novamente eu vou mostrar lá embaixo. Ó. Ninguém veio me perguntar nada sobre os gráficos. Era para fazer o trabalho e vir tirar dúvidas. Não é assim em sala de aula? Vocês não levantam a mão, não conversamos sobre o conteúdo? Por que aqui é diferente? Não é. Né? A diferença é que aqui é por texto. Lá na sala de aula é ao vivo. Eu sei, é diferente, mas a gente tem que começar a se adaptar, né? Então vamos lá. Agora, esses itens aqui embaixo são dicas, né?
Dicas. Não é obrigatório, mas são coisas para vocês lembrarem para tornar a apresentação diferenciada, tal. Em primeiro lugar, né? Tem que estudar, certo? Em primeiro lugar, tem que estudar a apresentação. Ou seja, você tem que ler o texto e saber o que você vai colocar ali. Isso vale para todos os trabalhos, não só aqui na escola, quando vocês forem para a faculdade, quando vocês arrumarem um emprego e tiverem que apresentar uma ideia, tá? Você tem que saber do que você está falando. Tranquilo? Design da apresentação. Gente, não era obrigado a ter um design, né? Mas eu gostaria muito mesmo, até porque, como eu falei ali em cima, um dos itens aqui, o item 6, a criatividade de vocês era importante, tá? Teve gente que entregou sem design nenhum, só pôs o conteúdo na frente e o fundo em branco, né? Não perdeu nota por causa disso, tá? E vamos lá. Então, física e movimento. Então, um tema, quando você escolhe um tema para a tua apresentação, né? Ele serve exatamente para isso, para dar qual é a intenção daquela apresentação. Então, geralmente ela tem que estar relacionado ao conteúdo. Tranquilo? Agora, esse tópico 2 aqui diz muito a respeito do que eu coloquei aqui em cima, né? Deverá ter exemplo, a forma de animação, criatividade de vocês é um fator importante, né? Gente, vocês estão fazendo para vocês essa apresentação. Quando eu propus essa atividade, a ideia era de utilizar essa atividade para apresentar a aula para vocês, né? Escolher a melhor, ou fazer uma mistura, ou usar várias durante a aula, né? E isso aqui eu não vi que vocês levarem em conta, né? Faz uma análise assim, para quem já entregou. Se o professor chegasse na sala de aula utilizando a tua apresentação, ficaria confortável assistindo? Você teria vontade de assistir aquela apresentação? Né? Algumas ali têm apresentações excelentes para a faculdade, nível mais técnico, né? Conceitos escritos por extenso ali. Não está errado, está certo, né? Mas não envolve o público-alvo. O público-alvo é adolescente, certo? Então vamos lá. Outra coisa que eu vi que vocês não levaram em consideração. Vocês não se levaram em consideração, certo? Você não se tocou que o trabalho é seu. Você apresentou um trabalho de um livro de física ou de um site de física, né? Alguns ali dá para perceber claramente que copiou de um site e jogou ali no slide, né? Tá errado, preparou a apresentação, mas vocês não levaram em conta que vocês são adolescentes e que cada um de vocês tem a personalidade. Eu não vi no slide algo que representasse vocês, né? Já vou falar que assim, principalmente porque teve trabalho igual, não, literalmente igual, parece que pegou o mesmo arquivo, até o mesmo nome de arquivo, a mesma pasta, salvou no novo arquivo e jogou lá no Drive, tá? Vamos rever isso daí. Se você ficou com 0, me procure, que daí a gente conversa, né? Não é nota definitiva. Todo mundo que entregou ali, tá? Pode ter chance de recuperar, pode modificar a apresentação. Só não dá pra gente se estender muito, né? Porque eu tenho que passar o conteúdo, tá? Então, quem não entregou ainda ou quem ficou com 0 na apresentação, me procure para entregar logo para a gente poder dar sequência na matéria aí. E o principal para incentivar vocês, você não perderá nota se tentar fazer o seu melhor. Ou seja, se você tentar colocar lá para adolescente, fazer uma apresentação para adolescente, envolver a sua personalidade, ou seja, colocar a tua marca na apresentação, né? Desde que respeitado uma parte principal que eu coloquei aqui em cima, né? Que é o item 4. O conteúdo deve estar correto, certo? Ah, professor, mas e se a minha interpretação não foi a correta, tal? Para isso existe esse espaço aqui para a gente conversar, certo? Ficou claro tudo que eu cobrei aqui, gente? Uma coisa que eu não coloquei aqui, não coloquei como item, mas eu achei que na minha cabeça
você já, nessa época do campeonato, o terceiro ano do ensino médio, você já ia entender, né? Referência, tá? E eu vou começar a colocar em todas as atividades um item lá, valendo nota, que é a referência, certo? Referência, o que que é? É dizer da onde você pesquisou. Aí você olha para mim e fala assim, ah, professor, mas você colocou vídeo, colocou toda a nossa referência lá. Bom, então se você usou essa referência aqui de vídeo, desse site do eFísica, ou até mesmo do livro didático, você tem que dizer para quem está assistindo a apresentação, para quem está lendo aquela apresentação, da onde você tirou as informações, certo? Porque senão pode ser considerado plágio. O ano que vem vocês têm um trabalho maior para fazer e tem que se tocar nisso, tá? Que é importante que vocês façam as atividades. Se for um trabalho de pesquisa, coloque a referência, tá? Por exemplo, quem fez aquela super recuperação, né, que é a recuperação final, ou seja, que é todas as atividades do trimestre mais algumas perguntas, quem fez tudo certinho, ainda assim pode ter perdido nota por não ter colocado referência nas perguntas que eu pedi referência. Quando é pergunta de opinião, o que você entende, o que você acha, beleza. Mas agora quando é uma pergunta de conteúdo, principalmente quando a gente usa, o professor usa aquela palavra explique, justifique, aí tem que colocar referência, tá? Não pode, então, ficar sem colocar referência. Eu achei que não seria necessário cobrar isso aqui, né? Eu achei que vocês já iriam fazer, né, o item 8 aqui, que seria colocar a referência. Poucos colocaram, tá? Então vamos falar sobre a entrega desse trabalho aqui. Gente, pelo amor de Deus, não mandem arquivo compactado. O espaço que você tem para enviar, ele aceita 2 arquivos, tá? Ele aceita mais de um arquivo que você envia ali. Não mande compactado. E se for mandar compactado, porque vai ter que mandar 18 arquivos, aí eu concordo que é melhor compactado, não utilize o formato RAR, R-A-R, tá? Não utilize. Por quê? Porque o formato RAR é um formato pago, certo? Você tem que pagar para ter aquele programa. Se você não pagar aquele programa, você vai ficar com aquela mensagenzinha horrível de que toda vez que você abrir ele você tem que comprar, ou você vai piratear. Eu não gosto de coisas piratas, tá? Não mande arquivo compactado, certo? Ah, professor, então que solução que a gente tem? Tem um programinha chamado Setting Zip, tá? Ou se for procurar no Google, você também consegue achar ele como 7Z, tranquilo? Então o zip aqui é a melhor forma de você nos mandar compactado. O próprio Windows já faz isso, ele já compacta, né? Você tem programinhas gratuitos, open source, ou seja, ele não vai danificar teu computador, ele é gratuito porque tem muita gente que trabalha nele de graça. Ele tem formatos bem diferenciados, ele abre inclusive o formato RAR, se você quiser, abre o formato zip, abre o formato .7z, que é o formato dele, tá? Então, mas não mandem mais o arquivo em RAR e muito menos precisa ser compactado. O espaço de entrega da atividade cabe os dois, tá? Para vocês terem uma ideia, vamos pensar em usabilidade de um software, né? Deixa eu fechar a ferramenta aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ó, pedir licença para o Matheus mostrar o trabalho dele. Tá aqui, ó, os 2 arquivos dele, certo? Ó, ele mandou um compactado e um vídeo, né? Mas ele me mostra os 2 aqui assim. Deixa eu pegar o de outro aluno aqui. Pedir licença aqui então pro Cauã, certo? Aí ele me mandou um arquivo só. Ô, sacola. Vamos pegar aqui o do Pedro. Pedro acho que me mandou 2 arquivos. Não, mandou compactado, ó, tá vendo? Presta atenção aqui, ó. 1, 2, opa, não é conectar mais. 2, aí salvo 3, aí eu abro 4, tá abrindo o programa, vocês não vão ver o programa em aberto,
E aí eu tenho que dar mais um clique aqui, 5 cliques para conseguir ver o arquivo e depois mais 2 cliques para abrir um arquivo, certo? Então aí já foram 9 cliques. 9 cliques, tá? Se eu pegar aqui, opa, eu acho que o William me fez em 2 arquivos, ó. Então 9 cliques para abrir os 2 arquivos. Vou ver o do William aqui. Um clique e eu já posso ver o arquivo. Tranquilo? E daí eu dou um clique para o lado, já é o outro arquivo. Tranquilo, gente? Tá vendo como é mais rápido, inclusive para mim? Para vocês também, ó, ele aceita 2 arquivos. Não mande mais compactado, tá? Tranquilo? Então vamos falar do conteúdo um pouquinho, né? O conteúdo que a gente vai estudar, vamos fazer assim, ó, vamos abrir aqui, né? Ele deu erro aqui, não posso abrir nessa aqui. Vamos abrir na página do Google. O conteúdo que a gente vai estudar a partir de agora é movimentos, né? A gente já falou um pouquinho, descobriu quando que está em movimento, quando que está em repouso, não é isso? A gente estudou lá referencial, estudamos velocidade média, né? Um monte de atividades lá que a gente fez para tentar entender o movimento. Agora a gente vai estudar 2 casos específicos de movimento. O movimento retilíneo uniforme e o retilíneo uniformemente variado. Tá? Hoje eu vou falar só um pouquinho do movimento retilíneo aqui. Tranquilo? Então o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem... Eu vou resumir o movimento retilíneo em meia frase, ó. Tá? Ficou difícil de ler? A gente pode usar outra ferramenta que eu tinha esquecido. Ó. Né? V igual a constante. Então, CTE é a abreviatura de constante. Tá? Outra característica é o R, que é retilíneo. Como eu falei, isso é só um caso particular de movimento. A gente tem vários movimentos na natureza, alguns que não dá nem para pôr uma formulazinha específica, simplesinha, né? Então, o que, que a gente faz? A gente coloca... estuda primeiro os casos particulares, né? Coloca primeiro em evidência os casos particulares, certo? E aí, o que, que acontece, né? O que, que são esses casos particulares? São casos que a gente percebe que acontecem na natureza e que a gente vai tentar entender melhor tudo o que acontece aí no nosso mundo, né? Para que a gente precisa entender o nosso mundo? Ué, se lá para trás alguém não tivesse... Veja a consequência. Se lá atrás a gente não tivesse entendido o que era movimento uniforme, depois entendesse o que é quando o movimento varia, se a gente não tivesse estudado esses 2 movimentos simples, a gente não ia estudar movimentos mais complexos. Não estudando movimentos mais complexos, não ia entender também a origem dos movimentos, né? Aquela tal de força. Teve um aluno que colocou na apresentação a força, né? Então, assim, se eu não entendo força, eu deixo de estudar um monte de coisa na natureza. Por exemplo, a interação entre partículas muito pequenas, né? Quando eu falei interação, entenda a força. E se eu não estudo o movimento de partículas muito, muito pequenas, eu não consigo entender como que é a parte do mundo que a gente não consegue ver, a parte dos átomos. Aí eu não consigo nem entender a química e nem entender a eletricidade, por exemplo. Eletricidade é essa que vocês estão usando agora para me assistir aí pelo vídeo, né? Ou seja, se não tivéssemos lá há muito tempo atrás, né? Começando lá na Grécia Antiga e depois vindo até Galileu. Galileu estudou muito sobre o movimento, nos ajudou a entender muita coisa. Depois, baseado no trabalho dessa galera aí, né, dos gregos antigos, até chegar no Galileu ali, isso foram 3.000 e poucos anos, a gente não teria os trabalhos de Newton.
Sem os trabalhos de Newton, não teria o trabalho de uma galera que estudou o universo, estudou os planetas, né? Daí um monte de gente também, um monte de cientistas preocupados com o movimento começaram a perceber que não era importante só as coisas muito grandes como o nosso universo, era importante também as coisas muito pequenas, estudar o átomo. E toda a nossa tecnologia hoje em dia, monitores, computadores, né, passaram pelo estudo dessas coisas muito pequenas. Então você vê, estudar o movimento é importante porque tudo na natureza, desde as coisas muito grandes até as muito pequenas, tem movimento. E para entender coisas simples do nosso dia a dia, celular nem é tão simples assim, né? Precisa do movimento. Uma pergunta que eu fiz bastante para vocês era se vocês tinham entendido o que era velocidade, velocidade média. Né? Teve gente que copiou frase de livro, avaliei, dei a nota lá, mas o importante é você compreender o movimento. Uma resposta que eu vi numa das questões muito interessante, não sei se o aluno copiou porque ele não colocou referência, ele falou mais ou menos assim, né? A pergunta era, um corpo pode estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? E ele falou, pode, porque o repouso não existe. O repouso é quando o corpo e o referencial têm a mesma velocidade, né? Então não importa se você está considerando repouso ou não, né? Quando dois corpos têm a mesma velocidade, você vai dizer que ele está em repouso um em relação ao outro, né? Porque a distância entre eles não muda. Então, esse tipo de coisa que você tem que começar a pensar. Fiz uma pergunta para o terceiro ano regular, né? Perguntei para que eles queriam estudar física, né? Eu não me surpreendi com a resposta. 65% da turma respondeu que quer estudar física para o Enem, certo? E aí eu comento com eles e comento com vocês agora. Gente, não tem que estudar ciência, não tem que estudar só para o Enem. Porque se você estudar só para o Enem, o que vai acontecer? Quando passar o Enem, você pode esquecer esse conteúdo. Você pode deixar de lado, você pode não levar para a tua vida. E quando você não leva conhecimento para a tua vida, você cai em um monte de erros, né? Que refletem agora, por exemplo, eu tenho visto um monte de notícia absurda. Não por causa da pandemia, mas há muito tempo. Há muito tempo, pelo menos há uns 15, 20 anos, eu escuto que existe pessoas que não querem vacinar os filhos. Consequência, já comentei com vocês, que o sarampo, que era uma doença quase extinta, quase não aparecia mais no mundo, né? Ele tinha sempre em lugares mais pobres, onde a vacina não chegava, está voltando a ter em lugares onde tem vacina, onde tem uma sociedade já um pouco mais crescida e com menos falta de recursos. Estou falando do Brasil. Fazia 20 anos que não aparecia caso de sarampo no Brasil. E voltou a ter, tanto que o governo está de novo fazendo campanha de vacinação. Se você não vacinou contra o sarampo, né, quando tiver oportunidade, vai no postinho e tome a vacina sim. Gripe. Todo ano tem uma pandemia de gripe. A gente não se preocupa porque tem a vacina. E mesmo às vezes quando a pessoa tem acesso à vacina, porque ela está naqueles grupos de risco, ela escolhe não tomar. Olha a consequência de uma doença que não tem vacina. Ah, professor, mas a sua aula é de física. Pois é. A gente vai estudar daqui uns dias gravidade, né? Vai explicar muita coisa sobre o nosso universo. Tem gente que ignora esse fato e acha que a Terra é plana. Não é para tirar sarro deles, né? A ideia é tentar entender os argumentos deles que dizem que a Terra é plana. Eu acompanho o canal do Manual do Mundo e vejo e tem o Twitter do Iberê no meu Twitter. E ele postou uma coisa muito interessante lá. Alguém perguntou para ele o que ele achava sobre essa teoria da Terra plana e perguntou se ele achava que a Terra era plana. E eu concordei muito com a resposta dele, né? Ele olhou assim, para mim a Terra é plana, né? Porque eu já falei para alguns aqui, né? Cara, quando a gente olha o Sol, né, se movendo no céu, claramente, se a gente for só pensar no nosso olhar,
é o Sol que está girando ao redor da Terra. Não é a Terra que está girando ao redor do Sol. Né? O Sol nasce de um lado, passa por todo o céu e se põe do outro. Opa, isso daí o que que é? É o movimento do Sol, certo? O Iberê e eu vou falar a mesma coisa, né? Por isso que não adianta a gente se basear só no nosso corpo, só no que a gente consegue observar, né? Tudo bem, a explicação mais simples é que o Sol se move ao redor da Terra, né? É o que a gente vê no nosso dia a dia. Agora, se a gente parar para analisar que essa explicação é falha porque deixa de explicar o movimento das outras estrelas, o movimento dos outros planetas, e passa a entender que é o contrário, que o nosso referencial de movimento é o Sol e a gente que está andando ao redor do Sol, além de estar andando ao redor do Sol, a gente está girando ao redor de nós mesmos, como planeta, né? Tá? A gente pode dizer, apesar de ser um movimento de girar, é um movimento uniforme, a velocidade que a Terra gira é constante. Né? Por isso que o movimento do Sol no céu é constante também. Constante quando eu falo é da velocidade, tá? Estão vendo a importância de começar a estudar o movimento retilíneo, né? Porque ele é um movimento muito mais simples que o movimento de rotação, de translação, e ele vai servir de base para a gente compreender quando que tem força, quando que não tem, para compreender a queda dos corpos. A partir da compreensão da queda dos corpos, a gente consegue compreender a órbita dos planetas, a própria órbita da Terra ao redor do Sol, consegue compreender de forma mais simples o movimento dos planetas no céu da Terra, certo? E se a gente tomar como base só o movimento da Terra, fica difícil de saber. Quer ver uma coisa que é interessante, que a gente não fala? Para entender bem fácil. Se a Terra fosse plana e todo o resto do sistema solar ficasse só andando pelo céu da Terra, a gente ia perceber que o tamanho dos planetas em relação à Terra, quando a gente fosse observar, ele seria constante. Né? Sabe quando você vê uma montanha de longe, ela fica um pouquinho menor e à medida que você se aproxima, ela fica um pouquinho maior? Pois é. Então, quando eu olhasse para o céu, eu ia perceber, por exemplo, Marte sempre com o mesmo brilho. Né? E eu iria conseguir ver ele praticamente todo o tempo. E, para quem observa o céu, não vê isso. Né? Consegue ver Marte épocas do ano bem mais brilhante. Pergunta para o seu pai aí sobre a estrela d'alva. Né? Uma estrela que aparece no céu de vez em quando, muito brilhante. É Vênus. Ela é visível o tempo todo no céu? Não, não é. Tem épocas do ano que a gente não consegue ver. Por que que a gente não consegue ver? Porque ela aparece no Sol, aparece no céu próximo do Sol durante o dia. Por quê? Porque a gente está de um lado do Sol e essa estrela está do outro lado do Sol. E aí a gente teria que ver ela durante o dia. Só que o brilho do Sol ofusca, né? Porque ele é muito mais brilhante. Né? Então, assim, a gente tem que entender bem os conceitos básicos da física para não cair no mesmo erro de todo mundo. Achar que, só porque eu vejo é da forma que eu vejo. Né? Sem me importar com realmente o que está acontecendo ali. Tranquilo? Então, assim, para a semana que vem, né, eu vou começar a usar as apresentações, vou fazer a seleção, vou escolher a melhor. Vou fazer só com quem mandou até agora. Quem mandar depois, por mais que seja melhor, eu vou avaliar, vai ter nota, mas eu não vou colocar na lista lá para aparecer nas apresentações. Tranquilo? Que mais que eu tenho para falar de recado? Acho que era isso, gente. Tá? Espero que vocês estudem um pouquinho, preparem. Quem entregou a apresentação e não concorda com a nota, pode me mandar mensagem, que prefiro aqui pelo Classroom, tá? Apesar de poder receber por e-mail, mas eu prefiro pelo Classroom, tá? Manda mensagem privada ali para mim na atividade que eu respondo e explico por que não tirou toda a nota. Tranquilo? No mais é isso. Façam as atividades, acessem ali. Então respondam aquela atividade como eu falei, certo? E
E ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Cadê o mouse? Apareceu a flechinha do mouse. Tchau.